Olá, estamos de volta com o podcast 60 Minutos aqui pela Rádio Rural de Santarém, TV Encontro e as mídias digitais do Sistema Arquidiocesano de Comunicação. Cumprimentando você que nos acompanha, que sempre está assim, celebrando ainda conosco as alegrias dos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém. Este podcast que a gente diz que é uma parceria também com o Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, da UFOPA, nos cursos de mestrado e doutorado, uma interface entre comunicação e educação para a gente transformar esses podcasts em um e-book, em publicações que possam servir para a posteridade, continuar analisando, investigando a história de uma das emissoras mais queridas do interior da Amazônia, que é a Rádio Rural de Santarém. Eu tenho a alegria hoje de receber aqui dois jornalistas, dois colegas. O J. Nino está voltando, ele abriu essa série de podcasts falando sobre o surgimento do rádio em Santarém, junto com a professora Lucineide Pinheiro, que foi locutora da Rádio Clube, junto também com o Edinaldo Rodrigues, que é pesquisador, egresso também aí de cursos de pós-graduação, no mestrado e doutorado nas áreas da comunicação e educação, e recebo também o professor Mano Souza, que é meu colega e companheiro de comunidades eclesiais de base, de pastoral, de comunicação, de igreja, mas também dos meios de comunicação. Eu nunca esqueço, Armando, que você me deu a oportunidade pela primeira vez de falar a um microfone comentando uma missa. Eu acho que era uma ordenação que tinha na Praça Barão de Santarém e eu estava ali iniciando, acho que o Geraldo também, meu irmão que está nessa produção, parece que naquela época o Jorge Mário Cohen até amarrou uma corda no Geraldo para dizer que ele era para filmar para cá ou para filmar para ali, mas saudosas lembranças. Então, Ormano Souza, seja bem-vindo, J. Nino, seja bem-vindo. J., os seus cumprimentos à audiência do rádio, à audiência da televisão e à audiência também das redes digitais. Hoje melhora o bate-papo porque você estava orientando a gente. Quando é menos pessoa, parece que flui mais. Com certeza. Um número maior. Com certeza. Para mim é sempre um prazer voltar a conversar aqui no estúdio da rádio, aqui que eu comecei minha carreira como jornalista. Mas o principal é poder contribuir, digamos, com essa memória que eu tenho de muitos eventos, de muitos fatos que eu participei ou que outros participaram, para a gente deixar registrado. E hoje melhor ainda, porque a gente vai deixar registrado para a posteridade. Eu imagino daqui 50, 100 anos, a pessoa pode pegar um podcast desse que está ali na internet e dizer, olha, esse pessoal fez isso há 50 anos. Então é muito interessante. Saber da história, Saber né? da história, Saber né? da história dos fatos. E assim, a história, eu sou um apaixonado por história, só não fiz uma graduação em história, mas assim, para mim a história, e eu falo que sou apaixonado exatamente porque eu sempre achei que jornalismo e história estão muito próximos. Porque o jornalismo, ele vive a história no momento que ela está acontecendo, ele está dando as informações, então ele está construindo a história. A gente, de certa forma, é historiador quando a gente está fazendo uma reportagem. A gente está contando aquele momento. E você está começando esse podcast de hoje presenteando o professor Mano Souza com uma obra. Fala pra gente um pouco dessa obra. Essa obra foi feita no passado, organizada pelo nosso amigo Anselmo Colares, e eu queria entregar aqui pro Ormano. Era para trazer uma para você também, mas depois eu dou para você também, que é a Pérola do Tapajós, feita por vários artigos de pessoas ligadas a alas, de pessoas ligadas à arte, mas para fazer um contraponto sobre a história de Santarém e sua relação com a arte e com a cultura. Então cada um escreveu um artigo, tem um artigo meu em que eu falo sobre como o cinema, como a dramaturgia foi utilizada nos movimentos sociais nos anos 70 e 80, do qual eu participei, e como isso também descambou para a minha profissão como radialista, como jornalista. Que legal. E você, Armando, recebendo aí, que é um devorador de livros, você vem da área de letras. Eu não sei se antes do jornalismo o J. Nino fez letras e artes também. Né? Fiz, mas não terminei. Não terminou. Você, a Dira, né? Sim. Essa geração. E o Ormano, na verdade, não fez o curso de jornalismo, mas o jornalismo está na tua veia, na prática, como o J. Nino nos lembra, jornalista de fato e de direito. No caso, você é de fato porque vem desenvolvendo há muitos anos. Como é que foi a sua entrada nos meios de comunicação? Realmente eu sempre fui um apaixonado pelo rádio, né, pela música. E eu comecei na antiga Rádio Clube, na Galdino Veloso. Infelizmente, daquela época não se tem nenhuma foto. Eu até hoje não vejo nenhum colega por aí que tenha algum registro daquele prédio lá. Hoje eu passo por lá, eu fico olhando, meio saudoso daquele espaço lá. Eu comecei como operador de áudio. Na época tinha o Peninha. Era um processo de mudança que havia em Santarém, porque estava se criou-se
inaugurou-se a Rádio FM Tapajós, com uma programação da Transamérica. Migraram para lá vários operadores, né, inclusive o Francisco Salles também, né, e passou também o pessoal para a TV Tapajós, que tinha um complexo que abrangia muitos profissionais, inclusive o Jorge Carlos também. Lucineide Pinheiro. Pois que era trabalhou, da Clube, exato. Foi a primeira locutora de cabine, como eles chamavam na TV Exato. Tapajós. Então isso abriu um espaço para mim. Foi nessa época que eu soube, através de um amigo meu, vários colegas daquela época, e aí me informaram, eu fui para lá, fui fazer um teste, para fazer se chamava muito estágio, né? Nessa época já se chamava isso de estágio. E eu fui para lá e fiquei trabalhando lá, passei uma temporada. Estágio, a gente ficava, né? Pois é. E eu passei uma temporada lá, foi depois então que eu saí de lá, retomei os meus estudos e tal, e depois já foi a partir de 88, é que na época com Frei Miguel Kellet, que era vigário-geral da diocese, nós tínhamos uma relação até pelo meio franciscano. Ele me convidou para nós iniciarmos um projeto na então Prelazia de Santarém. Na diocese, na verdade, né? Já era diocese. Na diocese, que era organizar o setor de comunicação da diocese, organizar a comunicação. Foi eu e o Jorge Luiz Cardoso, hoje mora em Ananindeua. E aí nós trabalhamos nisso. Foi então que aí eu migrei para a Rádio Rural, que surgiu também uma oportunidade, foi quando o J. Nino saiu e eu assumi o plantão da cidade que ele deixou. Olha aí. E foi meio cheio de calos. Para mim também, não foi só para ele. Teve problema também para ele. Também só tive fazendo problema. uma deferência aí ao Frei Miguel Kellet, Frei Saudoso. Miguelinho, né, que a gente chamava, porque eu lembro ainda da escola de lideranças da diocese ali por 91, e você e o Jorge Luiz davam um curso para a gente de comunicação, porque olha como ele foi visionário e pioneiro. Organiza o setor de comunicação, como você está dizendo ali em 88, e em 89 já a campanha da fraternidade versa sobre fraternidade e comunicação. Para a verdade, né? e a paz. E é o lema Comunicação para a Verdade e a Paz. E o documento de base, ele dizia que as igrejas particulares, fosse prelazias, dioceses ou arquidioceses, criassem setor de comunicação. Então, quando você estava saindo do setor, também estava lá o Silvert e a Rosnete, aí eu fui trabalhar também como agente de pastoral. Vendo um pouco do legado que você e o Jorge Luiz deixaram ali, um acervo para notícias da igreja, para boletins correspondentes. Não foi assim que eu te conheci, mas essa história de saber que você era da Rádio Clube é a primeira vez, então, para ver como esse podcast é muito prazeroso, porque a gente vai descobrindo isso que o Nino nos falou, a história como ela foi. E não sabia que você tinha sucedido ele no plantão da cidade. No podcast número 1, você já falou como foi que você entrou para o meio de comunicação, num edifício lá em Belém do Pará, onde nesse edifício a TV que tinha os direitos da Rede Globo, né, a época, antes da Liberal, e você se encantava para a televisão, depois veio para o rádio. E essa história do jornalismo na Rádio Rural, porque o nosso tema hoje é o jornalismo, né? Nós queremos lembrar que quem funda o jornalismo, aí vocês podem me ajudar, é o jornalista Manuel Dutra, né, que foi também gerente da rádio, e nós falávamos em outras edições, foi Prêmio ESSO, né? É um jornalista premiado, reconhecido, fez comentários no Jornal da Manhã inesquecíveis para muitos, né? No sentido dessa precisão de apurar a notícia, o fato, ter credibilidade, ter ética. Mas e aí? E você, quando entra nesse boom aí do jornalismo da Rádio Rural, que é uma marca inesquecível, porque se dizia... Deu na Rural é verdade. Sim. Né? Eu queria, antes de pedir permissão... Fique à vontade. Só para fazer uma informação que faltou no programa passado, que na hora eu esqueci o nome do Frei, me condenei lá no primeiro episódio. E ele estava no livro, eu estava com o livro e não consegui encontrar, que era o Frei que realmente organizou a CPT na região, ele era o líder da CPT, que era o Frei Rainério Doles. Nenhum de nós conseguia lembrar o nome dele. E depois assistindo... Tem até o nome de escola. Interessante. E eu recebi muitas pessoas me ligando, era o Frei Rainério. E aí, eu assistindo novamente, eu fiquei pensando, será que não era o Frei Rainério? Porque, inclusive, lá no Urumari tem uma igreja, que é uma exceção. Sim. Toda igreja tem nome de santo canonizado, né? Santo ou santa. Aí disseram, quem vai ser o padroeiro? Esse Frei Rainério, que é o nome da comunidade, ainda não foi canonizado.
humanizado. Aí alguém disse a Bíblia. Então é uma comunidade que eles fazem a celebração ali pelo mês de setembro, mas que o Frei Rainério foi um grande baluarte. E tem uma escola no nome dele, inclusive. Frei Rainério. Tem uma escola Frei Rainério. Mas enfim, então, como eu entrei aqui em 84, passando num teste, comecei até a contar a história. 84. Completei agora 40 anos de Rádio Rural. De jornalismo. E que você entrou na Rádio Rural. Isso, da profissão em si. Que eu não era... Como nós não tínhamos, à época, em Santarém, só tínhamos uma pessoa formada em jornalismo, que era o Manuel Dutra, que se formou em Pernambuco, e foi ele que trouxe a ideia de transformar, de criar o setor jornalismo da Rural, né? Eu não peguei essa fase. Quando eu cheguei, ele já era gerente da Rural. Então ele instalou, ele criou o setor de jornalismo, e depois ele assumiu a gerência com a morte do Haroldo Senna, Sim. que era o gerente da Rádio Rural, pelo que eu soube à época. Exato. E aí, um de seus, digamos assim, discípulos naquele momento, que trabalhava no setor, era o Heriberto Santos, assumiu o setor de jornalismo. Então eu entro no momento que o Heriberto Santos, ele é o coordenador de jornalismo. O Armando já não pegou isso, porque quando ele pega, já é o Dornélio Silva que está lá, porque o Heriberto também estava saindo. Sim, quando entrou. Mas antes disso, tínhamos o Heriberto, tinha saído para ir para a prefeitura, para ser um dos primeiros assessores de comunicação da prefeitura naquele momento, que não tinha também assessoria, estava começando a se falar em assessoria de comunicação. E o Heriberto, pela relação que ele tinha com o então prefeito, Ronaldo Campos e todo mundo, ele chegou e foi assessor de imprensa da prefeitura. E é muito legal repetir isso, porque eu sempre confundia Heriberto Santos com Dornélio Silva. São duas pessoas diferentíssimas. Então quem entra primeiro? O Dutra cria o setor e é o chefe por um tempo. Aí, com a morte do Haroldo Senna, ele assume a gerência da Rural e sobe o Heriberto Santos para ser o chefe, que era um da equipe dele, né? Que, se eu não me engano, tinha muitos seminaristas, né? Que passavam por lá. Ibanez passou por lá, Sérgio Ren, no seu início, e depois veio ser redator e apresentador dos programas, e tantos outros que passavam pelo setor de jornalismo. Pelo que eu sei, havia uma rotatividade muito grande de seminaristas que estavam ali no seminário, vinham, faziam notícias, faziam locução. Falavam nas comunidades, tinha essa facilidade. Isso, né? E no caso, o Heriberto comandava tudo isso. Tinha uma equipe, ele comandava essa equipe, e quando eu entro, eu vou substituir um repórter que já estava lá, e que já há algum tempo trabalhava, que era o Ribamar Fernandes, que tinha migrado para a TV Tapajós, foi o primeiro repórter e apresentador de jornalismo da TV Tapajós. Ele foi para lá. Muito antes de Oswaldo de Andrade, toda aquela Não, foi depois. Porque, né? Digamos assim, os anos 80 é quando ela se consolida. Sim. Quando ela surgiu em 79, foi S.B. Mergui, Oswaldo, todo o pessoal que era de rádio foi para lá para fazer. E era leitura mesmo, assim. Leitura, mas aí aqui e olhava aqui. Isso. Aí foi com o tempo, aí o Ribamar Fernandes, vamos dizer assim, é uma segunda geração de jornalistas da TV Tapajós. Mas é quando você está começando a organizar o setor de jornalismo, que até então não havia, eu acho que na TV Tapajós, jornalismo como setor. Havia alguém que ia lá para ler as notícias, tipo... alguém produzia... alguém fazia alguma redaçãozinha e tal, e ia lá e apresentava as notícias, de repente tirando o próprio jornal, porque não tinha um setor com repórter, não, era só aquela apresentação ali para você tentar se encaixar. E no caso da Rural, quem forma então esses primeiros locutores noticiaristas ou repórteres é o Manuel Dutra, né? O Manuel Dutra. Ele cria então o setor de jornalismo, aí vem o Heriberto Santos. Isso. Além Heriberto dele, Santos tinha mais alguém? Eu não consigo lembrar na época aqui, porque eu já entrei depois, eu não sei antes disso quem mais. Quem tinha. Se eu não me engano, passou o Hélio Nogueira. Teve uma geração, teve o irmão do Sadek, o Peninha. O Peninha foi repórter também, né? O Peninha Sadek, ele era repórter dessa equipe inicial do Manuel Dutra. E aí eu quero destacar o seguinte, quando a gente entra, a minha geração, digamos eu, o Ormano, aí vem Adelson Souza, vem Anselmo Colares e tantos outros, Ronei, todos nós somos da geração dos anos 80, nós, apesar do Dutra já não ser um cara ligado direto ao jornalismo, porque ele era gerente da Rural e depois ele saiu da gerência e continuou como correspondente do Liberal. É quando o Eduardo dos Anjos assume a gerência que eu entro. Então o Dutra, enquanto na minha época também. O Dutra e o Eduardo dos Anjos, que deve estar nos ouvindo, estava na Austrália, agora mandou foto de lá, foi ver a filha lá na Austrália, né? Ele foi nosso gerente. Ele é um gerente inesquecível, porque eu digo inesquecível que eu não trabalhei com ele, mas eu sempre vejo Nonato Nascimento e outras pessoas que trabalharam sempre fazer essa deferência. E comentando com o Ormano um pouco dessa linha que ele resgata,
a gente está assim, fazendo esse podcast para a gente tentar ser fiel o máximo que a gente pode à história. Então, nós temos ali a Rádio Rural fundada em 64. Não, ela é criada e fundada em 31 de maio de 1960 e 4 anos depois É que ela é que ela instalada. é inaugurada, 5 de julho de 64. Então ela ficou por um período longo de testes. E aí a gente está resgatando agora o que nós já dissemos em podcast anterior, porque eu acho que é importante, anteriores, que Dom Tiago é o fundador, tem Frei Juvenal que lhe dá o apoio aqui na fundação, o Frei Nestor, que Parte é técnica, o técnico, parte técnica, e o Osmar Simões, que era o comunicador, né? Então esse quarteto aí começa, mas aí nós temos a direção efetiva, primeiro diretor, o professor Antônio Pereira, Sim. que é sucedido por professora Francisca do Rosário Carvalho, que era diretora do MEB, assume a Rádio Rural por um período, depois Haroldo Sena, ele falece, e aí o Dutra é chamado por Dom Tiago para assumir a gerência, e aí começa-se a era, depois do Dutra, dos padres na direção. Isso. Primeiro o padre Luiz Pinto, e como não tinha muita experiência, chama o Eduardo dos Anjos de Belém para ser o primeiro gerente. Isso. Aí começa essa dimensão de padres e gerências. Depois do padre Luiz Pinto vem o padre Valdir Serra, depois padre Gilberto Sena, né, Aí mudam as ideologias. vai aí dos mudando, padres. padre Auricélio Paulino, padre Ademar Ribeiro, padre Walter e agora padre Rui Barbosa. Então, dessa história você acompanhou Eu acho que uma grande parte dessa história. Sim, ainda teve uma participação quando era econômico também, acho que não na direção, mas também estava ligado aqui ao padre o Antônio Carlos Figueiredo, né? Carlos Antônio Figueiredo. Ah, sim. Eu acho que me parece que ainda teve. O padre Auricélio também não passou? O padre Auricélio passou. Padre É. Auricélio O padre teve, Carlos sim. ele respondeu mais pela TV, né? Ah, Eu estava certo. na TV, mas assim, rádio foi essa linha do tempo. Ele Certo. entra em 84, você entra quando na Rádio Rural? Na realidade, eu entrei já quando era o padre Luiz Pinto. Houve aquele processo de mudança. Daqui aí, pro seminário? aí eu peguei essa mudança. Aham. Quando o padre Luiz achou que fez um estudo, analisou com sua equipe, tinha a equipe econômica, também tinha um chamado Conselho de Radiodifusão Econômica. Conselho de Radiodifusão para Assuntos, Conselho de Radiodifusão para... já não estou mais nem lembrado agora bem a definição, mas era um conselho que estava ligado diretamente à Rádio Rural. Pronto, era isso. Era para discutir sobre a Rádio Rural, para administrar tudinho. Doutora Ana era isso. Calderaro, Lucideide Pinheiro, eu lembro que eles, Donino ainda convidou, eram alguns leigos e padres Época que do faziam parte Donino. do Conselho de Exatamente. Radiodifusão da Diocese. É. Né? E você Então, fez parte ou não? Não fiz parte, né? Porque eram só as partes eram os diretores, eram padres, E alguns eram convidados. leigos convidados que faziam parte. Não, funcionários não. Funcionários não sim. participavam. Né? E esse conselho, ele discerniu os caminhos... Sim, mas aqui é interessante. Eu tive participação, Everaldo, Ninos também, como presidente do sindicato. Sim. Porque eu participei de várias... E aqui nós precisamos ressaltar essa história. Né? Várias reuniões em que, naquele momento, sobretudo quando mudou do padre Luiz Pinto para o padre Valdir Serra. Sim. E naquele momento, então, houve aquela mudança toda, foi quando também nós saímos da rádio, e o padre Valdir estava na direção, e a rádio entrou numa crise muito grande. E aí, então, o sindicato A Rural é feita contribuiu. de várias crises. É. Ela vive crises, ela foi criando, mas todo tempo tinha crises. Eu lembro da crise quando chegou a Rádio Tropical AM e a Rádio Rural Exato. estava bem apagada, né? Então, no meio levaram dessas muitos crises locutores aí- pra lá, Bena Santana, sim. J. Parente. Eu também fui para lá, para Aí a minha irmã Dira começou estagiando Sim. lá. Vamos fazer esse paralelo que você queria para antes de voltar para ele, esse bate-bola. O sindicato, ele surge nessa efervescência, então, também da influência Não. de grandes comunicadores e jornalistas. Né? Com certeza. O que aconteceu? Foi um processo embrionário dentro da Rádio Da Rural. Rádio também. Rural. Vamos O que contar essa acontece? história. Como eu tinha aquela experiência que eu falei, né? E que está aqui no meu registro, eu já entrei na rádio, mas com uma experiência de movimento popular. Sindicato, eu estava cotado para ser presidente do sindicato dos comerciários. Tava tudo certinho. O presidente Pedro Nogueira me chamou e disse: "Tu vai ser o próximo presidente." Beleza, eu era trabalhando no comércio.
Aí vem um convite para a Rádio Rural, eu cheguei para ele, não rola mais. Agora meu caminho é outro. Deixei de ser comerciário, agora eu vou ser radialista. E só para relembrar um pouquinho, você falou no primeiro episódio que você chegou ainda a apresentar aquele de Jovem para a Juventude ou não? Não, eu apresentei o Momento Sindical. Sindical. Foi ali que eu comecei meu contato com o rádio, que era um programa do Sindicato Trabalhadores Rurais, que se apresentava domingo, era eu e a Raimunda Monteiro, a Raimundinha, que foi a nossa reitora da UFOPA. Então foi ali que eu comecei meu contato com o rádio, foi uma experiência de você produzir os textos e chegar lá. E depois veio o teste e aí eu virei repórter. Mas o que eu queria dizer, quando eu estava lá dentro, eu chego numa dessas crises da rádio. Nós sentamos, o que estava acontecendo? Surge a Tropical e começa a gente sair. Edinaldo Mota, Oswaldo de Andrade. Os grandes nomes. Os grandes nomes saem. Então você, de repente, fica quem? Tanto é que o Simval Ferreira, ele tinha um programa à noite, que era escondido, meio escondido, um programa que ficava dando receita de chá, né? Doutor Seabra. Doutor Seabra, não sei o que e tal. A Bena Lago tinha um programa à tarde. Então esse pessoal ficou, como sendo fiéis à Rádio Rural, já que os outros resolveram ir para novos caminhos. Eu acho que era natural que isso acontecesse, né? A rádio tinha que saber enfrentar isso e a rádio não conseguia segurar esses nomes. Deixa eu contribuir com um detalhe que eu acho que é bem interessante com relação a essa mudança que houve com a criação da Tropical, com essa migração que houve e que houve, então, portanto, mudança nesse quadro. Quem era lá da noite veio para dia. Então, o Simval passou a assumir um horário nobre. De repente. Rádio Rural. De repente. De repente. Aí, vai lidar. Ele não era o Simval que... Ele não era. Vai fazer qual o espaço que era do Edinaldo Mota. Exatamente. Como é que ele poderia fazer um contraponto com o Edinaldo Mota? Já pensou? Na outra emissora, quer dizer, a concorrência. Aí eu lembro disso muito bem. Eu não estava na rádio, mas eu lembro. O Edinaldo Mota foi para Tropical? Foi para Tropical. E aí o que aconteceu? Antes da Guarani, né? Exato. E o que aconteceu? Então, isso eu lembro muito bem. Na época, eu não era da Rádio Rural ainda, mas eu, como ouvinte, eu lembro isso muito bem. A estratégia do Simval, pode perguntar para ele que ele vai testemunhar isso. Ele virá nos próximos episódios. Trabalhar a parte musical do programa com sambas. Era muito samba e tudo mais, para levantar bem o astral, para cativar um público. Foi bem interessante. E não só isso. Ele também fala sobre isso. Ele falou que ele deixava a turma do jornalismo, que era a juventude, ocupar o espaço. Ele abria, ele chamava o pessoal diferente dos outros, que não tinha muito espaço para o jornalismo. Então, ele disse várias vezes, você disse comigo aqui, olha, tu foste fundamental, o Ormano, os outros que surgiram depois. Por quê? Eu não era dessa área. Então, eu queria fazer entretenimento, mas também sem perder o jornalismo. Tanto é que ele ficou sendo o grande, digamos assim, espaço de convergência das notícias. Ele passou a ser um espaço em que todo mundo... até hoje, né? Que ele abre um espaço democrático, todo mundo vem e fala. Chamava o Bena, chamava o Valdir Ribeiro, ele gosta de fazer esse espaço. A gente entrava a qualquer hora, tinha espaço garantido. Uma curiosidade, você chegou a ouvir o Edinaldo Mota na Rádio Rural? Não, eu trabalhei com o Edinaldo Mota, Era aquele programa, Edinaldo Mota... Papo Informal? Papo Informal. E qual era, Ormano e Ninos, assim, eu queria relembrar, qual era o forte, a força do Edinaldo? Que ele é um grande comunicador, né? Mas do programa dele... Ele era um cara que estava muito antenado com o que estava acontecendo no Sul, porque ele tinha as relações dele tanto com o pessoal que saiu daqui, tipo Santino Soares. Então, naquele tempo nós não tínhamos internet, celular, não tínhamos nada dessa tecnologia. Abriu o telefone para participação do ouvinte? Tinha participação do ouvinte. E tinha principalmente o lance, por exemplo, eu via muito de você estar antenado no que está acontecendo no Centro-Sul através das revistas que chegavam, que nós recebíamos. Então você contar, por exemplo, as histórias das novidades. As novidades. Ele tinha uma capacidade de comunicação, assim, de abraçar a pessoa, que a pessoa se sentia bem. Era um cara que conseguia conversar com você. Então, quem estava ali... Muito comunitário, muito comunitário. Essa não foi uma estratégia. Era muito interessante. E aí, tu muda disso para um cara que tinha um programa de noite. De noite, que tinha um outro tipo de comunicação. Mas, como disse o Ormano, criou as estratégias para preencher o lugar que era líder de audiência. Porque você, naquele momento, você não tinha... pesquisas de Ibope aqui, a audiência era conferida através das cartas. E muitas cartas. Muitas cartas. Então, aquilo ali, naquele momento, foi um momento crítico. Ali, em 85, foi quando surge a Tropical, né, em 85. Eu fui para lá, eu entrei na Tropical, digamos assim, como presente de aniversário. Quando ela completou um ano, eu sou apresentado como novo
reforço da equipe, né? E entro No jornalismo. No jornalismo. E lá eu monto um programa igualzinho que eu tinha aqui. Lá se chamou Comando Tropical, que acho que até hoje existe lá. Eu lembro. Que depois ficou com Broncolino. Depois eu quero que você me fale do plantão da cidade, tá? Porque o Clenildo, que estava até aqui com a gente antes da gravação, e o Simval, eles vêm no episódio sobre o entretenimento. Porque aí a gente vai falar dos programas de auditório, né? Porque tem a figura também do Hércio Emergui, e vocês conheceram, né? Eu gostaria de saber também, e os ouvintes, rememorar um pouco essa questão da Rádio Rural no entretenimento, né? Tem aquele da Seresta, vocês lembram? Era o Heriberto Santos. Na verdade, veja só, já que o programa ele é bem característico, bem voltado para a história da Rádio Rural. A Rádio Rural ela sempre foi pautada na religião, na educação, que foi o grande, as bases, né? Grande evangelização e educação. Evangelização, educação e entretenimento e esporte. Eram 4 pilares. Eu colocava isso até num documento com Dom Flávio mais recente, mas antes, naquelas discussões que eu chamava agora há pouco, lembrava sobre aquelas reuniões do Conselho da Radiodifusão. Sim. Eu colocava isso, olha, é importante valorizar esses pontos aqui. Então a Rádio Rural sempre teve esses pilares aí. Sim. Então, quando se fala desses programas de entretenimento, é um dos pilares da rádio, através das músicas, né? Das serestas, dos bailes, esses programas, corrida do Sírio. Inclusive dos shows musicais, dos shows que se faziam em ambiente público, porque naquela época era um grande atrativo. Tinha ali o próprio aqui, o Cristo Rei, onde aconteciam todos aqueles eventos. E isso já um pouco mais antes, mas depois, né? Mesmo depois... Tinha grandes shows que nós fazíamos, combinar lá, o pessoal, né, a gente reunia todos os radialistas. Aquilo que depois as emissoras FM, com o surgimento da FM, passaram a fazer com aqueles shows em praias, aquilo a Rádio Rural já fazia nas praças. Isso. Nas praças. E aí a gente tem na revista, tanto dos 40 anos como na dos 50, algumas imagens dessas históricas que estão aqui. A Maria Bittar e a equipe agora estão digitalizando. O Padre Sidney Canto, como historiador, também estão muito preocupados em preservar esse material, porque já teve muita coisa que se perdeu. O jornalismo é esse braço que reforça a educação, a evangelização, a educação e entretenimento, o esporte, né, no entretenimento também, mas o jornalismo, a rádio, ela é conhecida como que já teve Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia, Jornal da Tarde, Jornal da Noite, Rural Notícias de hora em hora. Quando você chega, como é que está esse departamento de jornalismo? A Rádio Rural já não tinha mais o Jornal da Noite, e eu tentei, inclusive, resgatar. E hoje, eu ainda tenho, inclusive, eu resgatei por uma pesquisa de anos, eu não estou exagerando, de anos, porque eu não sabia, não tinha referência de quem era que tocava, quem era o nome da música. Hoje eu resgatei diversas das trilhas sonoras, inclusive com a ajuda do Nonato Nascimento também. Uma que dava medo, né? Do Jornal da Noite. Jornal da Noite, que depois até o esporte passou a usar uma trilha, porque eu resgatei isso fazendo uma busca na discoteca da Rádio Rural, que era a discoteca modelar, exemplar, sobretudo, não só em Santarém, na região todinha. As pessoas vinham para cá, as emissoras que abriam, vinham aqui na Rádio Rural para ver como é que se catalogava os discos aqui. Aquela foto histórica da Maria dos Remédios, né? A gente tem na revista com todos aqueles vinis, que passava de 2 mil depois títulos. Depois passou pro Clenildo, né? Depois pro Salles. Francisco Salles, né? Agora é interessante também, nessa discussão, como é que era o nosso jornalismo que a gente fazia naquela época. Pois é, isso que... da máquina de datilografar. Nós somos dessa geração, era da máquina. Gravadorzão desse tamanho. Segurando aqui que cansava. Eu sou dessa geração, eu posso pilha, dizer né? isso Tinha também. que pegar pilha com o diretor. E o pior de tudo, esse que era o pior das reportagens. Você sair com um aparelho, com a pilha que já está usada e vai passar uma gravação longa, quando você chega aqui, a gravação está boa. Eu lembro. Nossa, terrível. Porque a pilha falhou. A pilha falhou. Acabou. Tem aqui um episódio que é interessante falar, ainda do tempo do jornalismo, quando o Dutra ainda era repórter, que ele sempre conta essa história, e é interessante para ver os momentos que se vivia naquele tempo. A Rural, como ela era sempre inovadora, pioneira em tudo,
estava chegando, se não me engano, era um governador do estado, ia chegar no hotel. Essa é bem antiga, né? É antiga. E todo mundo vai para lá para fazer a Rádio Rural, pela ideia do Osmar Simões e do Dutra, resolvem fazer uma transmissão ao vivo, uma entrevista do governador na pista do aeroporto. E puxam, que era na Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco. Era o aeroporto aqui onde é. E aí eles puxam fios para lá, um caramba, 4 e tal, e vai lá a Dutra com o microfone. E nesse dia tá chovendo. E todo aquele pessoal, assessores, puxa-sacos do governador, tudo com guarda-chuva, aquele montanha de guarda-chuvas. E aí os Simões diz pro Dutra, né? Essa é uma história que o próprio Dutra conta pra gente, né? Vai lá, te mete pelo meio e chega lá, né? E o Dutra foi, atravessando com aquele microfone que vinha sendo puxado lá da sala do aeroporto até chegar, para ver se chegava no governador. Na hora que ele emerge assim, no meio de uns guarda-chuvas, dá de cara com o governador. E aí dá o branco, né? O que ele vai dizer? Ele diz assim, governador, microfone da Rádio Rural. E o governador diz, é bonito o microfone. Ou seja, é uma história pitoresca, mas mostra como esse pessoal tentava fazer, assim como foi a primeira transmissão. Sim. Que o Edinaldo contou aqui, né? Você também puxou fios lá da Rádio Rural até o estádio para poder fazer a transmissão ao vivo, na inauguração da Rádio Clube, no caso, né? Que era um fenômeno naquilo ali. Então, você imaginar, depois a Rádio Rural vem e ela ocupa esse espaço no esporte, como disse o Ormano aqui. Mas eu queria falar a questão do sindicato, como é que surge a história do sindicato. Lógico que quando a gente entrou com essa experiência que eu já tinha de sindicalismo, movimento popular e tal, a gente entra ali, 85, como eu disse, era ano de crise, a gente está perdendo todo o pessoal. E eu ouvia falar na rádio, eu e Dornélio conversando, dizendo lá, olha, era legal, a rádio já foi melhor, porque nós aqui tínhamos até o Clube do Rádio aqui. Eu queria saber o que era Clube do Rádio. E fomos pesquisando cada um o que era isso. Nesse momento, volta o Leal de Souza, Rodi de Souza Leal, volta para a Rural naquele momento de crise e assume o horário da tarde, junto com o Natalino, se não me engano. A Bena Lago fica pela manhã, junto com o Simval, depois a Bena vai embora, acho que entra o Erasmo Moura também, faz o trabalho da parte da manhã. Enfim, houve muitas mudanças na programação. E aí surge a história do Clube do Rádio, que era, vamos descobrir que era uma espécie de associação interna dos funcionários junto com a direção e que fazia eventos de entretenimento, de esporte, o pessoal botava uma camisa, ia jogar bola, ia para as comunidades. Deve ter sido aí que surgiu o baile do bode, né, também. Não sei, mas o fato é que esse... Lenildo que criou. O Clube do Rádio, nessa história, era um momento de congraçamento. Aí eu e o Dornélio levamos a ideia. Eu acho que surge nesse momento, o Bena pode confirmar essa história. Talvez surge nessa organização o time de futebol que depois... Esse já é para o sindicato. Mas o sindicato depois tomou isso. Mas queremos trazer aqui o Bena e o Watt Santos, que deve ter muita história. O Watt deve saber, o Bena deve saber a história. Coisa. Mas o Clube do Rádio era a nossa ideia de fazer esse congressamento, porque estava todo mundo, assim, digamos assim, cabisbaixo. Pô, nós perdemos Oswaldo, Edinaldo, não sei o quê, todo mundo saiu daqui, e agora? Como é que essa rapaziada vai assumir isso? O Eduardo estava preocupado, porque a moral da equipe estava embaixo. Porra, anos 80 e tal. E o pior é que num momento em que não é só a Rádio Rural que está ali, mas tu tá vendo surgir Guarani, Tapajós, Tropical. Quer dizer, de repente tu tem várias emissoras, aí tem a Tapajós, daqui a pouco vem outra TV. É um cenário em que a Rádio Rural começa a ficar assim. E agora? Como é que tu te faz? Tu é tradicional? Ela não era mais absoluta. Não era absoluta. E aí você ainda tem os problemas internos. Que era essa questão da discussão entre os grupos ideológicos que existiam. Porque o padre X era dessa linha. Outro padre é da outra. Então quando ele entra, muda toda a equipe. Aí entra o outro, muda a equipe, muda o foco. Brigas internas, brigas inclusive na justiça. Muita coisa acontecendo internamente. Né? Então... A ideia é, vamos reativar o Clube do Rádio. E a gente chama, eu tenho a foto, inclusive, do dia dessa inauguração, tenho guardado essa foto. Isso ali pelo ano de? Foi 85 para 86, eu acho. Entre 84 e 88 já era a fundação do sindicato. Isso, aí, ali, nós começamos esse trabalho com esse Clube do Rádio e começamos a resgatar, reunir o pessoal, discutir, mas muito no congressamento. E a partir dessa ideia, a gente começa a discutir a possibilidade, por que não levar isso para os outros e discutir isso lá fora? E aí que vai eu, Dornélio, o Ormando depois entrou também, e começa a montar a estrutura que seria, em 86, fundada a associação,
porque naquele ano, antes da Constituição, você não podia formar um sindicato diretamente. Você tinha que criar uma associação e depois de 2 anos transformá-la em sindicato. Então, como era uma entidade nova que não existia, tu imagina, nós, aqueles garotos de 20 e poucos anos, cheios de idealismo, estávamos criando ali algo que a rádio em Santarém, ela já tinha 40 anos. Quando a gente faz aquilo tudo, o sindicato, ela já estava com 40 anos e ninguém tinha pensado na questão de como é que a gente se organiza, como é que a gente discute isso. Porque era muito cada um por si. Eu tenho meu programa, eu vou realizar minhas coisas, então eu não estou muito preocupado. Mas começa os anos 80 e com muitas emissoras, isso vai afetar muito mais o bolso, porque você tem crises da economia nacional, tudo isso afeta de tal forma que você diz, é preciso ter alguma coisa. Então a gente estava ali, a gente acabou criando a associação, que depois virou sindicato, né? E o Ormano, já no sindicato, veio a ser também presidente por 2 gestões. Eu também passei por lá. Quem foi o primeiro presidente? O primeiro presidente foi o Dornélio Silva. E eu ia te perguntar isso, quem é Dornélio Silva, só para a gente rememorar para quem não conhecia. Você falou do Heriberto Santos e Dornélio Silva, como é que Dornélio Silva hoje ele é conhecido, ele é da Doxa, que é a empresa que faz as pesquisas, sim, ele é o dono da Doxa. Mas eu digo a época. Ele a época, seminarista. Voltou de Belém. Eu sempre brinco com ele que ele voltou para Belém com a ideia de formar ele é do Cucurunã, a mãe dele ele nasceu lá no Cucurunã. Região do Eixo Forte. Isso, então ele estava em Belém por lá, junto com o Piteira, que foi também seminarista, estava por lá, virou jornalista. Ele estava estudando letras lá, não estudou jornalismo, volta para cá, acho que ele, não sei se ele já tinha terminado letras, mas o fato é que ele volta e vai trabalhar, chamam ele e vai trabalhar na catequese rural, junto com as que a gente brincava, as cajazeiras. Com o Frei Rainer e as cajazeiras, que a gente chama, as irmãs cajazeiras. Então um nome muito forte. Jandira, Lourdinha e Isabel. Isabel Amazonas, que hoje está em São Paulo, é casada com Ranulfo Peloso, moram em São Paulo. Falei com o Ranulfo esses dias agora. E o Dornélio chega para ocupar esse espaço lá. E aí a Rural está naquela crise, o Eduardo chama ele para ir para lá também para ajudar o jornalismo, né? Já com o Heriberto Santos à frente. E o Dornélio vai trabalhar no jornalismo. E é ele que chega lá nos movimentos populares que ele tinha acesso e tudo mais, né? E pergunta, olha, vamos abrir um teste para repórter. Vocês conhecem alguém que tem jeito para isso? E todo mundo lá, Jotaninos. Aí me apontaram lá que era o cara que andava com gravador, que fazia as coisas lá, que fazia jornalzinho e tal. Eu já tinha aquela coisa, né? E fui por causa dele que eu vim. Ele me indicou, fui lá fazer o teste, eu e outra pessoa. E no dia do meu teste ainda acabei virando notícia, atropelei um senhor que estava passando lá na hora e acabei virando notícia na minha primeira reportagem. E eu acho que a partir daí, o Dornélio Silva, ele passa a ser esse cara que vinha dessa relação com a igreja, com as bases da igreja, vem de Belém com um projeto, ele veio para fazer um projeto no Cucurunã pessoal, montar um negócio de criação de pintos, né? Aí... Só que os pintos todos morreram, acabou o processo, a gente brinca, né? Pô, vieste pra cá para os teus pintos morrerem só. A gente brinca muito com o Dornélio. Eu quero assim te agradecer muito, Jota, porque, claro, agora eu estou refrescando a memória e lembrando até da fisionomia do Dornélio. Barbudo, sempre barbudo e tal. Mas assim, como eu te falei no primeiro momento, Heriberto Santos, Dornélio Silva, então na minha cabeça, assim, mas é claro, o Dornélio e também de muito respeito. Agora, que bonito que muitos locutores, muitos jornalistas iguais a você, Ormano, vêm dessa base. Porque o jornalismo, antes da gente fazer o curso, a faculdade de jornalismo, uma pessoa muito inserida, deve ser uma pessoa muito comprometida, porque o jornalismo é um exercício daquilo que de mais nobre é na nossa profissão, até muito mais do que o entretenimento e de outras dimensões, porque tem que ser sinônimo da verdade, porque a gente está vivendo tempos de fake news, né, de mentira e de mercadologia entrando no futebol, no jornalismo, e notícia não se vende nesse aspecto de ser algo barato, acho que é um compromisso muito com a verdade. Só cumprimentar a audiência, você que está acompanhando pela TV Encontro, pela Rádio Rural de Santarém, pelas nossas mídias digitais. Estamos com o podcast 60 minutos, já com 38 minutos, conversando com os jornalistas Jotaninos e Ormano Souza sobre a dimensão do jornalismo na história da Rádio Rural de Santarém. Curiosidades que eu vou fazer para os dois. Começo com você, que Milton Correia, o Miltinho, fez parte do nosso jornalismo? Sim, ele foi um dos repórteres, nós tivemos vários repórteres, ele passou por aqui, mas assim, digamos que ele não era, pelo menos na época que eu estava, não sei se antes de mim, mas ele, digamos assim, ele era repórter do programa do Edinaldo. Então ele era específico do Edinaldo, então tinha um patrocinador.
e ele entrava no programa e dava notícias, mas ele também fazia notícias na rádio. Eu já lembro dele como chefe de jornal. Esse eu não lembro. Eu já lembro ele dele. Entrava, inclusive eu entrava com ele às vezes ao vivo. Que legal saber disso, porque eu tenho na minha memória alcança até o Milton sendo chefe de jornalismo da Ponta Negra quando a Dira começou ali na televisão, e ele era do rádio, né? Mas ele começou lá no Jornal de Santarém. Ele era um jornalista mesmo do impresso. Um redator, né? Ou um repórter. Como repórter. Até porque a Rádio Rural sempre foi muito criteriosa na seleção dos profissionais, do ponto de vista da técnico, do ponto de vista da performance, talento. E ideológico também, né? Não podemos ideológico também, porque... E aí, só que isso era um divisor, né? Aí eu lembro de um fato no bom sentido da palavra ideologia, tá, gente? Não era qualquer um que conseguia entrar na Rádio Rural. Há uns 2 fatos aí. Uma vez eu conversando com o Brelaz, ele não me confirmou muito, até talvez porque por um princípio dele. Mas outro nome que passou por aqui, né? Exato. O Brelaz, ele então, tem que falar do Brelaz. Tinham pessoas que já eram firmes, já eram integrados a uma equipe que era uma equipe coesa. Era uma equipe que era de muito tempo. Né? Era um time que jogava junto há muito tempo. Né? Veterano. Então, para entrar na Rádio Rural, era um processo, até porque os meios de comunicação em Santarém eram extremamente restritos. Né? Depois é que vieram a surgir as outras emissoras, FM, televisões, né? E tudo mais. Aí variou bastante, inclusive jornais, porque precisava de gente, não tinha gente para essas emissoras todas. Então, para trabalhar em uma emissora, precisaria ter talento e voz também naquela época. E por isso que eu perguntei, mas o Miltinho entrou nessa época porque a Rádio Rural era extremamente criteriosa. Aí eu lembro, então, 2 fatos. Já falou de episódios assim, pitorescos e tal, já cortando um pouco nisso, depois ele prossegue, para não perder o fio da meada. Um foi o ingresso do Arnoldo Campos, que ingressou fazendo o correspondente rural. E quem era o titular do correspondente rural? Era o Brelaz. E então o Arnoldo, junto com ele, fazendo a dobradinha, o Arnoldo deu uma gaguejada, tropeçou por ali alguma coisa, e o Brelaz disse, toma ali. Mas saiu. Saiu. O Brelaz talvez nem lembre disso, ele não me confirmou esse episódio, mas eu lembro. Eu era ouvinte. Eu era ouvinte. Surpresa para mim que o Arnoldo Campos tenha passado por aqui, porque quando eu conheci ele já estava lá na... Mas passou assim, com ele na Rádio Tropical. Ele trabalhou no Tropical. Muito, um período muito curto. Hoje tem a filha, Natasha Santana, né, que também é jornalista, formada. Natasha é filha dele, do Arnoldo. Olha, gente, não sabia. Eu trabalhei com o Arnoldo, inclusive, em aparelhagem de som. Não, é isso que eu queria lembrar para a gente fazer a memória, refrescar a memória do ouvinte, do telespectador e quem está acompanhando pela internet, do Trepidantes, né? Tinha o Trepidantes... Teve até o 2000, ele tinha umas aparelhagens ali no estandarte, era a pista multicolorida da cidade, e a Dira começou lendo aqueles intervalos da festa. E aí depois foi pro rádio e tudo mais, e eu ainda fiz um teste lá na Rádio Tropical. Eu lembro do outro episódio que eu queria lembrar, é do Miltinho. Miltinho depois ingressou de novo então para a Rádio Rural, já como repórter. E a Rádio Rural tinha a tradição daquela vinheta de extraordinária. Igual aquela da Globo, né? Quando entrava essa vinheta, todo mundo se aproximava do rádio. Aconteceu alguma coisa. Porque era Rádio Rural, era respeitada. E notícia extraordinária. Aí a orientação que foi dada para o Miltinho era, Miltinho, tu vais entrar dando as extraordinárias aí. Mas extraordinárias eram porque não eram nos horários mais pré-definidos, era em qualquer momento. Então, num determinado momento, dia de sábado, aconteceu, chamou, tinha que entrar. Eu lembro desse fato. Talvez o Miltinho possa também até confirmar, não sei se lembra, mas eu lembro. Aí abre o programa e liga para o operador e diz, olha, me joga no ar aí que eu tenho uma notícia extraordinária. E o operador nem não contou conversa, jogou-lhe a vinheta. Aí ele com aquela voz dele, que é peculiar dele, né? Daquela...
Tá faltando refrigerante na cidade. Era a música, era a notícia extraordinária. Esse foi um fato pitoresco. Gente, interessante. É a história da Rádio Rural. Eu não sabia que ele tinha passado por aqui, o Arnoldo, mas aí eu vou lembrar de alguns nomes e vocês também vão lembrar. Eu queria dizer, não podemos esquecer do Brelage, porque eu acho que ele é da equipe inicial do Dutra, porque o Brelage foi meu professor de reportagem. Quando eu comecei, que ele começou a ver, ele me deu todas as dicas, que eu não tinha noção nenhuma. Não faz assim, pega assim, fala assim, não sei o que, tem que ser assim. Não falava em texto. Ele chegou a ser apresentador de um dos jornais da Rural, porque ele apresentou correspondente. Provavelmente, eu não sei. Eu não tenho. Em algum momento. Vozeirão. Então eu acho que ele é da equipe do Dutra, aquela equipe inicial, Brelage, Peninha Sadek, J. Parente já devia ter passado por lá também, mas já estava na programação, era mais no esporte. E o próprio Heriberto Santos. Então essa equipe inicial, o Brelage estava, tanto é que até hoje, isso tem que se dizer e pouca gente sabe, mas todos os repórteres da cidade, quem quer ter uma boa pauta, quem quer ter uma boa dica, corre pro Brelage. É verdade. Ele continua antenado todo o tempo. Ele é radioamador, para começar. Ele é um pré-internet, né? Até hoje ele é radioamador. É uma figura incrível, agora jogou pro lado do seresteiro agora, tá indo pra internet mostrar o seu talento com a sua voz, com seresta e tudo mais. Nunca mais ouvi, quando eu lembro ainda dele na TV Tapajós, prestando assessoria lá também. Pois é, sempre mas de muito respeito, de muita é que ele voltou pra Juruti, agora ele tá por aqui e tal, então ele vive nesse... Que é a cidade dele. Que é a cidade dele, de Juruti, e muita gente não sabe, o Brelage, ele é primo do Santino Soares e do Ismaelino Soares, que trabalhavam aqui, né? E aqui um grande segredo que se comentava nos bastidores, que muita gente talvez não saiba, né? Não sei se eu vou revelar pela primeira vez publicamente, mas o Gerson Gregório era irmão do Santino Soares, e era uma coisa assim que era muito... Sabia disso. Eu também não é muito comentada, o Brelage sabe dessa história, e enfim, não vou entrar aqui na discussão interna, mas você vê como o Juruti nos trouxe... Brelage, Gerson Gregório, que também veio de lá, Ismaelino Soares. E a professora Francisca do Rosário Carvalho. Sim, então o Juruti contribuiu. E aí tu tens uma família. Né? Quer dizer, o Gerson Gregório tinha essa relação. Né? Eu sei dessa história porque a gente ouvia muito falar, mas não é uma coisa que foi muito publicada. Então eu estou falando aqui, até talvez ultrapassando algumas barreiras, mas é interessante que seja colocado, porque hoje tanto o Gerson como o Santino se foram, e não era interessante a gente não poder contar uma história dessa, como tinha essa relação entre eles, mas era uma relação que não era muito, digamos assim, fraternal. Havia Olha, por isso que eu digo, gente, que a gente vai fechar esse podcast em 13 episódios, mas tem que a Rádio Rural sempre estar resgatando com programas como você e o Armando e outras pessoas apresentaram, que marcaram época. Eu quero que antes de terminar você fale um pouco como é que surgiu a ideia do plantão da cidade, né? E depois, aí nós teremos no entretenimento ali o Bazar Brasileiro e tantos outros, mas só queria, para não perder a linha de memória, além do Sampaio, Brelage, eu já peguei uma geração que eu vi Albanira Coelho, José Ibanez, outros. Eu queria que vocês comentassem também a vinda, porque parece que já foi uma vinda terceirizada dos Carneiros para cá. O Jesus teve um tempo, não sei se passou por aqui já, nos anos 90 para 2000 já, né? Passaram, Adriana Lins também esteve aí, né? E Cíntia Isso Camargo, né? É uma fase mais para cá já dos 90, né? 90 para cá. Nós estamos dando dos anos 80. E a Cíntia já trabalhou mais nos projetos, né? Porque quando ela vem ela já vem falou pra gente um dia desse ao vivo, no dia do aniversário da Rosa, que a gente teve aí no estúdio, que ela começou no projeto Iara, e aí quando ela é contratada para o jornalismo da Rádio Rural, ela já não queria mais jornalismo, ela disse, padre, vamos fazer alguma coisa social, educativa, e aí ela cria o Rádio pela Educação, que fez agora 25 anos, né? Mas muita gente passou pelo jornalismo da Rádio Rural, eu também trabalhei um período apresentando o Jornal da Tarde, e eu confesso para vocês que eu sempre gostei, não sei se vocês gostam, mas se eu pudesse hoje escolher o que eu queria fazer no rádio era ler notícias. Sim. Acho que falta mais esse pique para a gente, falta mais essa produção local, estar antenado no fato, porque a gente está enlatando muita coisa. É uma crítica construtiva, né? Até falava com a Maria um dia desse, e a Maria é um grande talento, a voz dela bonita, ela tá fazendo o café expresso de manhã, que mescla a notícia com... nacional com local, mas a rádio no momento não está tendo essa
força para essa pegada, como ela já teve de um jornal da manhã, meio-dia, tarde, noite e notícia de hora em hora. Que foi uma grande perda. Que foi uma grande perda. Assim como o esporte, né? É. Mas enfim, era essa mudança para o sistema mais FM, digamos assim, que eu acho que comporta, porque a Guarani, mesmo sendo FM, ela fez investimento no jornalismo muito forte. E há o desejo, viu? E sim. Há o desejo, a Maria me coloca, tendo pernas para isso, é o desejo de retornar, tentar. e tentando Acho que é trabalhar. importante. Porque Mas- vocês trabalharam em departamento de jornalismo gigantesco, né? Sim, A gente sim. tinha produtor de cada jornal, Sim. repórter de rua de cada horário, então chegou um momento, teve um momento que aqui era, vou usar só uma força de expressão, que era uma Rede Globo, né? Ah. No sentido de ter... Trazendo para o microcosmo daqui nosso era, né? Quer dizer, era uma grande equipe, tá? Gente, nós estamos indo para os últimos 10 minutos, mas fiquem muito à vontade, porque ainda tem muito papo para rolar por aqui. O que você ia dizer? Eu vou falar agora sobre o plantão da cidade, né? Só Exatamente. rapidamente. Obrigado, porque você vai fazendo esses ganchos, porque eu já vou velhinho É, esquecendo. eu estava- Como é que surge esse projeto? Então, eu já estava com um ano de rádio rural, entrei em 84 e estava como repórter e tal. E nas minhas primeiras férias, na minha cabeça, aí vem um pouco dessa coisa do compromisso e de querer fazer a carreira, de eu dizer, não vou para as férias só para descansar, eu quero aprender coisa nova. E eu fui para Belém, e já ali como sendo... Que agora, é a tua cidade natal. que é a minha né? cidade natural, fui para lá. Então eu digo, bom, agora eu não sou mais o João Ninos, agora eu sou o J. Ninos, um personagem de rádio, eu sou um radialista. Quero saber o que tem de novo. E eu vou para Belém e lá eu vejo os programas policiais, que na época, da Amor Filho, não sei o que, eram uns programas assim, sensacionalismo a todo, né? E eu vi aquilo e digo, isso a gente pode fazer lá, mas com outro viés. E aí vem o lance de você ter uma visão crítica mais social, de dizer como é que eu aproveito isso aqui, mas não para transformar só em jornal sensacionalista. Trago a ideia de ter um programa jornalístico separado do Jornal do Meio-Dia. Porque eu entrava com notícia policial nos 5 últimos minutos do Jornal do Meio-Dia. Eu entrava e dava o que tinha. E realmente naquele tempo, notícia na polícia era muito pouco que você tinha. As ocorrências não eram ainda de uma grande cidade. Quando eu trouxe a ideia para apresentar para o Eduardo, ele resistiu. O Dornelli me apoiou e aí o grande apoio realmente foi do Parente, a visão do digamos assim, a face visionária do J. Parente, que era o chefe de programação. Ele disse, acho que pode dar certo, Eduardo, vamos testar. Aí a resistência do Eduardo dos Anjos, ele deve se lembrar disso, ele escutar aqui, era, mas que notícia tu vai dar aqui? Tu vai dar todo dia só notícia de roubo de galinha, que não tem tanta coisa, Santarém ainda é muito tranquila. Aí foi que eu disse, não, mas a minha ideia é que o programa seria um programa de 15 minutos, depois do Jornal do Meio-Dia, que a metade dele seria de notícias e a outra metade seria abrir para o povão, através de cartas, que eram as broncas do povão. Que depois, e é aí que eu te digo, o Simval pegou isso e levou para o programa dele. Para a Tribuna do Povão. Tribuna do Povão. Ele disse, a partir dessa ideia que você fez aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, naquele vozeirão dele. Do rádio. Do rádio e tal. E as broncas do povão foi a grande jogada. E aí, misturando com a ideia da política, aí com a minha experiência também com humorismo, com coisas assim bem mais engraçadas, eu acabei trazendo o Clenildo, que fazia lá nos nossos corredores, fazia vozes e tal, criei um personagem para ele, fazia os roteiros. Então o programa, ele era uma espécie de... Eu estava sendo influenciado ainda pelo pessoal do Cacete e Planeta, aquela coisa do humor com jornalismo, eu queria usar isso. Sim. Então eu tinha essa vontade, então o Plantão da Cidade, ele ganhou essa notoriedade ao ponto de, quando eu fui processado, teve todo o problema político, e estávamos ali numa outra fase, a gente chegou a fazer o Plantão da Cidade, começando meio-dia e terminando meio-dia e 45, englobando o Jornal do Meio-Dia. Quer dizer, foi o ápice do programa. Né, com a audiência, quer dizer, ele engoliu, como se ele fundiu com o Jornal do Meio-Dia. Ele começava, tinha as notícias e no final voltava o programa com mais notícias policiais específicas, mas a gente transformou o Jornal do Meio-Dia por um tempo, depois a gente abandonou a ideia, porque a gente não podia quebrar com a tradição do Jornal do Meio-Dia, era um pouco de ufanismo, aquilo ali de você subir e dizer, não, agora vai, e foi ideia do Dornelli comigo, e o Parente aceitou, e o Eduardo foi, vamos experimentar, mas depois não, tira, mantém o Plantão da Cidade separado, não vamos englobar, né? Eu complemento essa informação do Ninos, porque eu prossegui. Né? Eu já fui o sucessor dele. Ele já assumiu o programa. E eu assumi o programa. Assumi o Plantão da Cidade,
Na época estava eu e o Rui Neri. Rui Neri. E aí, É outro nome que passou por exato. aí, né? E ele, assumiu ele já trabalhava lá antes de eu entrar também, já trabalhava. Isso, exato. Então, eu assumi o Plantão da Cidade com esse quadro, né, não nos moldes como ele fazia, mas dando as notícias, né, do meio policial, com as cartas que chegavam e tudo mais, com as broncas, né, e a gente levou em frente. Com o padre Luiz assumindo, ele mudou com o Eduardo. Não, vamos mudar. Aí foi quando acabou o Plantão da Cidade. Eu lembro até hoje que a última voltou só a ser notícia, o Jornal do Meio-Dia. Voltou só a ser o Jornal do Meio-Dia. Eu lembro que a última notícia que eu dei no Plantão da Cidade foi um fato que, lamentavelmente, eu não tenho mais nenhum registro sobre isso. Mas foi um fato de uma coisa assim cinematográfica. Foi um crime que ocorreu no bairro do Caranazal. Hoje eu sou morador do bairro do Caranazal. Foi nas imediações de uma boate que tinha por ali, próximo da Magalhães Guarata, na rua de trás, em que um garimpeiro... Novo Mundo, exato, Novo Mundo. por ali. Era meio que um bordel ali. Né? E tinha um garimpeiro que morava por ali, nas imediações, e que houve um crime lá. Coisa cinematográfica. E eu resgatei fazendo o link de tudinho que as pessoas depois passaram a elogiar, os ouvintes. Poxa, legal, olha, agora entendi toda essa história. Houve uma questão de traição, uma pessoa entrou, fez a mulher dormir, ela foi morta lá, depois foi morto o amante, e depois foi descoberto quem tinha... Tipo, fizeram uma armação no crime, cenário, né? O mandante do crime todinho. Mas foi uma coisa assim muito cinematográfica. Foi a última notícia que eu dei no Plantão da Cidade. Antes de acabar. E só resgatando. Eu saio da Rural, vou para Tropical. Na Tropical, passei 5 meses. E de lá também acabei tendo um problema político. Também saí, fiz uma breve passagem pela TV Tapajós. E no final do ano, entra a história do Conselho da Rádio, que reavalia as informações que tinham sido chegaram até ao Conselho de Rádio para determinar minha demissão da Rural, que eram brigas de bastidores políticos e que eu acabei sendo envolvido. E o Conselho, vamos dizer assim, digamos, me perdoa em tese, e no final do ano, já com o Simval novamente entra na minha história, intervém na história e consegue dizer, não, tem que voltar o J. Nino. Então, quer dizer, eu passei... 91, que inclusive foi um pedido nosso dos colegas, companheiros da rádio. E você fizemos volta documento, assumindo... inclusive, para o Conselho, aí Solano, Lisboa. Mas é aí que eu vou fazer, nesse momento é que eu vou fazer o Plantão da Cidade, já volto como fosse a briga se tornou mais forte com o prefeito e aquilo acabou havendo uma polarização. O prefeito Ronaldo Campos, pai então isso foi antes da tua viagem para a Grécia? Não, foi antes da viagem para a Grécia. Então tá certo. Então aí que eu volto e aí tem todo aquele processo em que eu acabo sendo processado, o prefeito entra no estúdio, virou um cenário na cidade, e aí o Plantão da Cidade que estava ali, porque eu fui separado do meu personagem. Eu tinha criado o Broncolino e quando eu saio da Tropical, a Tropical segura o Broncolino e mantém lá. E enquanto aqui no Plantão da Cidade era o Gerson Gregório que estava fazendo o programa. Então eu volto a assumir meu programa, que estava na mão do Gerson por um tempo, né? Mas sem meu alter ego. Que o Broncolino era a pessoa que fazia o meu alter ego. Era através dele que eu falava. Porque eu me comunicava. Era como, digamos, o Broncolino era o meu papagaio da Ana Maria Braga. Ele já é falecido? Faleceu. O Broncolino ele era funcionário do IML, né? Faleceu. Mas ele era um cara assim, muito talentoso, mas a gente não podia fazer roteiro, então ele era muito do improviso. Então, tipo, eu trazia as notícias. Cômico. Era cômico. Queria poder ouvir de novo, era para ter preservado tudo isso. E aí, com isso, a gente ele comentava do jeito dele. Então, dava corda e ele fazia. E, logicamente que isso atiçava muitos políticos que não gostavam daquele vereador, prefeito e tal. E aí, quando chega esse episódio, e aí o Plantão da Cidade ele vai crescer depois disso. Até então, eu voltei com ele timidamente, só eu falando. Aí eu trouxe para o programa fazer esquetes de um radioteatro, para contar algumas historinhas e tal. E com o evento dessa briga que aconteceu com o prefeito, com a Câmara e tudo mais, isso vai ter um outro momento para contar isso, que é muito longo, aí sim, é que aquele momento que você diz assim, pô, agora chegou no máximo, no ápice, que a gente
acabou fazendo história de englobar o Plantão Cidade junto com o Jornal do Meio Dia. E que foi, digamos, um pouco um erro daquele momento, um pouco do êxtase de dizer, olha, chegamos no máximo, né? E depois disso foi, como eu tinha essa briga, né? Havia muita gente que dizia, olha, está sendo ameaçado, chegavam muitas ameaças, eu estava realmente... E era um momento que Santarém estava matando muita gente, meu pai preocupado. E eu tive que ir embora. Eu sempre digo, foi um autoexílio. Eu tinha que ir embora porque eu estava muito marcado. Mas naquele ano, por exemplo, estava tão alto o índice ou a minha popularidade que se eu fosse candidato naquele ano de 88, talvez eu tivesse chegado lá. Porque era realmente uma grande popularidade. E esse viés que eu fazia com a política, com o humor, né? Mas era um pouco irresponsável. Eu digo isso hoje, porque a gente, naquele momento, a gente meio achava assim... meio guerrilheiro da imprensa. A gente não tinha ainda, nós não tínhamos um curso de jornalismo, as técnicas e tudo mais, mas a gente ia muito na guerrilha. Tipo, vou brigar para ocupar o espaço e dar a notícia. Né? Chegamos aos 60 minutos. Seria que bom. Uma alegria estar conversando mais tempo com vocês. Quero agradecer ao querido professor Mano Souza, jornalista J. Ninos. Olhando lá para aquela câmera, vamos dar um tchau pro pessoal, porque também está pela televisão e pela internet. E até um próximo episódio, se Deus quiser.